Canal YouTube Metamorfose Oeste na TV. Gente, nós estamos aqui no bairro 7 de Setembro, em São Francisco do Oeste. Olha só com quem nós estamos aqui. Com um grande amigo, uma pessoa bastante conhecida aqui em São Francisco do Oeste, como em toda a região. Um grande desportista que fez muita história no futebol amador aqui de nossa cidade, São Francisco do Oeste. O Zé Galdino Sobrinho, conhecido popularmente como Zé Galdino, né? Boa tarde, Zé Galdino. Boa tarde, Eugênio. Essa matéria de hoje, para vocês que acompanham o nosso canal YouTube, a gente pede a vocês que se inscrevam em nosso canal, que dá um joinha lá, clica lá no sininho e compartilhe nossas matérias, tá certo? A gente está aqui hoje com o Zé Galdino, que ele vai contar parte da sua história, relatos da sua história, desde suas origens, e também falar principalmente de futebol. Fez muita história no futebol aqui da nossa região, podendo dizer assim que não só de São Francisco do Oeste, porque ele vem desde a equipe do São Raimundo, lá do sítio São Raimundo, município de Francisco Dantas, e vem de lá para cá, ingressou na equipe do América e está lá, vários troféus conquistados, que tem também a mão direita do nosso amigo Zé Galdino. Ô Zé, vamos aqui para as pessoas, até antes da gente começar a matéria, eu estava conversando com você, alguns relatos, da sua linda história, e tem muitos fatos que eu não conhecia. Vamos fazer o seguinte, vamos puxar lá desde o princípio, das suas origens, de onde é que você veio, onde nasceu. Vamos lá, Zé? Boa tarde, Eugênio. Eugênio, é o seguinte, estou muito satisfeito de chegar aqui na minha casa, tá? Na nossa cidade aqui, porque nós temos muitas coisas para nós contar. Eu morei no São Raimundo, muito tempo, e nós não tínhamos ajuda de nada, aí eu juntei uma rapaziada e vamos formar um futebol. Nós não tínhamos terno, não tinha chuteira, ninguém sabia nem o que era chuteira. Um jogava com o pé descalço, outro jogava com quixote, e assim nós fomos crescendo, fomos começando, do São Raimundo. Depois passei para o Tabuleiro Grande, São Raimundo do Velho Francisquinho. Agora lá tinha um pátio grande, nós tínhamos um campo muito grande, era de terra, mas os meninos achavam muito bom. E lá eu já vim de lá para cá, lá do outro São Raimundo de lá. E ocupava o jogador do Oeste. Eu puxava para lá. Zé Galdino, a gente conversando aqui, antes da gente começar esse trabalho dessa matéria de hoje, que você é natural, nasceu lá na cidade de Rodolfo Fernandes, né? De Rodolfo Fernandes. Lá de Rodolfo Fernandes, na sequência você foi morar lá no São Raimundo, não é isso? No São Raimundo, eu era pequenininho, pedi minha mãe, não conheci, eu tinha 7 meses. E papai trouxe a família para cá. O senhor hoje, casado com Dona Fátima, tem filhos? Tem. Tem 3 filhos, tem César, tem Rodrigo, tem César e tem Brenda. Isso, aí Fátima Viana é a esposa do nosso amigo Zé Galdino, né? Que nós estamos aqui na residência do amigo Zé, aqui no bairro 7 de Setembro, e desde já a gente agradece a ele por ter aceitado esse convite. E quero dizer às pessoas que acompanham o nosso canal, que estão assistindo essa matéria, que isso é apenas uma parte da história futebolística também de São Francisco do Oeste. Nós ainda temos muita história, muitos relatos para serem contados. Então as pessoas que souberem, que tiverem interesse em entrar em contato, é só entrar em contato conosco. A gente é a equipe do canal YouTube, é Eugênio Freitas, Valci Viana e Cleviano Silva. A gente vai até vocês e vamos contar essa história de São Francisco do Oeste, da área do futebol, seja lá que área for, de cultura e outros mais. O meu telefone para contatos é o 999040161. Estamos aqui com o Zé Galdino, ele vai contando aqui a sua história e história futebolística de São Francisco do Oeste, porque quem fala em futebol de São Francisco do Oeste e na região, cita o nome de Zé Galdino. Zé Galdino, aí você começou lá no São Raimundo. Nessa época, como você já citou, não tinha apoio, né? Não. Jogava até descalço, né? Descalço. Era descalço. Outros, nós compramos quixote para cada um. Mas fazendo um esforço. Nós não tínhamos terno, nós não tínhamos bola, quem desse. Aí nós fomos se ajeitando. Nós, jogador mesmo, nós tratava um carro, ia jogar fora, ia jogar em Chico Dantas, ia jogar em Porto Alegre, ia jogar na Boa Vista. Nós, nessa época,
já é no São Raimundo lá. Eu comecei de lá do São Raimundo, para poder vir por de cá, Tabuleiro Grande. Aí você veio para outro sítio, como é o nome do outro sítio? O São Raimundo é do velho Francisquinho. E o primeiro onde eu estava era o Tabuleiro Grande. Aí de lá, em 1900, você me disse que foi a São Paulo, né? Foi, em Também. 82. Não, em 81. Em 81 foi a São Paulo. Retornou em que ano? Em 84. E casou nesse ano, né? Casei nesse mesmo ano com Fátima Viana, marido de Fátima Viana. Zé, aí em que ano você começou aqui na equipe do América do Oeste? Porque o América do Oeste, as informações, que eu conversando aqui com o Zé Galdino, que ele começou realmente na gestão do ex-prefeito Gabriel Leite. A gente manda um forte abraço, senhor Gabriel Leite, no ano de 1982. Tem até alguns registros fotográficos. E a equipe do América do Oeste, na época que Zé aqui passou para mim, que ele teve esses relatos, que era comandada por Ananias e Jean. Em que ano você assumiu? Porque essa equipe do América, ela estava com Ananias e Jean, e você me falou até que teve que assinar um termo de compromisso lá, que como iria assumir a equipe do América naquele momento, não é, Zé? Exato. Qual foi o ano, Zé? 86. A Gabriel disse, olha, vou passar para você, mas você vai assinar um termo, como você se segurar e tomar de conta. Quando você encerrar, aí você vem para mim me entregar e assinar novamente. Então já era uma coisa já bem organizada, um termo de compromisso, né, daquela equipe. Essa equipe já tinha o apoio da prefeitura, não é isso? Já tem o apoio da prefeitura e nós fomos se ajeitando o jogador. Aqui tinha outro time, gente, eu acho que você não está lembrado, mas era um de Chico de Come. Tinha muito jogador, mas era repartido. Aí nasceu o América, já no meu mandato. E tinha o Palmeiras, que Daniel tomava de conta. Daniel, até umas partidas que nós jogávamos no mês de outubro, que era a festa de outubro, nós íamos disputar os dois times da cidade. O futebol de São Francisco do Oeste é sempre do futebol amador aqui da nossa cidade, né? Sempre quando há um jogo aqui, quando existia no passado, era muita gente assistindo e ainda continua com essa tradição, né, Zé, nossa cidade? Muito bem, é a tradição mesmo. Até, Eugênio, nós andamos muito aqui ao redor, em Antônio Martins. Nós, o que era de carro, nós ia cheio de torcedor. Até a caçamba de Quinca levava o torcedor para esse jogo. Aí vocês, quando você organizou essa equipe do América, junto que assinou o termo lá, né, junto à prefeitura, daí a equipe jogava aqui na cidade, jogava fora, era um transporte dado pela prefeitura, já tinha material, já tinha chuteira, porque lá no São Raimundo jogava até descalço, né, Zé? Jogava descalço, exatamente. Aí aqui nós fomos se ajeitando e foi aparecendo uma bola boa, um terno mais ou menos, e o jogador era tudo do Oeste, não tinha jogador de fora. Mais na frente, só tinha um jogador que era do Iracema, chamava Neto. Quando nós estávamos no campeonato, era o jogador que nós ia buscar, era Neto. E nós jogamos umas poucas de partida em Antônio Martins. E ele era um dos jogadores que nós ia buscar. Esse América, naquela sua época, também era um América já bastante vitorioso, né? Muito, gente, era pesado, porque nós tinha a tele, tinha um telefone, os caras de fora ligavam para mim, já conhecia, e me chamavam para nós acertar jogo. Para dentro e para fora. E nós fomos levando, fomos começando de jeito. Zé, interessante, hoje já tem a tecnologia, né? Já tem o WhatsApp, já tem a maneira mais fácil. Mas naquela época você teria que ligar, esperar, ou então quando chegava uma ligação, a mensageira, a telefonista pedia, a mensageira ia lá em sua casa. Ia né? chamar lá em casa, que era ali na rua mesmo, principal. Que quem trabalhava lá era pequena, era 3 meninas, ia lá, corria lá em casa, eu vinha atender o telefone e marcava o jogo, tanto para vir, tanto para fora. E os acertos, José? Era assim, jogo por jogo ou tinha alguma coisa financeira pelo meio? Nós fazíamos o esforço de dar, às vezes o time de fora pedia uma grana. Naquela época era muito barato, mas também nós não tínhamos, nós só ia pedindo. Até, gente, que nós fizemos uma reunião com o São Antônio Caboclo, ele gostava muito, ele pediu para nós fazer uma associação, para nós fazer, para o povo ir pagando, para nós fazer, juntar o dinheiro para pagar o time de fora. Você lembra aí os nomes dos que atuavam aqui, já que a maioria é daqui de São Francisco do Oeste, né, Zé? Hoje é o seguinte, tinha 3 goleiros, mas o principal era Chico Leque, lá do São Raimundo, foi quem começou lá.
E os meninos daqui diziam, é o melhor goleiro que tem no América, que começou. Aí, quer dizer, eu venho de lá do São Raimundo. Aí o jogador jogava Nivano, jogava Normando, jogava Domingos, jogava Zé Luiz, jogava Mazinho, jogava o Nego Hélio, daqui da Aroeira. O Lindomar, Leidimar, era da sua época? Lidomar já começou, mas Leidimar mais para frente. E Laércio de Antônio Rufino, que hoje até ele está aqui, e lembrou aí dos times que jogou mais nós. É porque E eram tantos atletas assim, né? Porque também às vezes pode esquecer algum nome, esquecer, né? não, esquece. Não, esquece. Porque eu vou puxar aqui para um jogo que nós fomos fazer na Boa Vista. Já, já era uma parte dos meninos da Vai da Cruz, que jogava Anastácio, jogava Pachico. Galo também, Deda de Eloia, né? Tem o Galo, João tem a Pindoba, Deda, Psyu. tem a João Pindoba, tem a Psyu e tinha os dois Zé Luiz da Vila Nova e Zé Luiz Marinho, eram os zagueiros. Nessa época, nós já estava com quem era que deu o começo, ajudava nós, era Gerson. Sim, Gerson. E Gerson começou vindo o tempo ali, levantando e animado, ele foi e entrou para ajudar também. Até, Eugênio, que nós fomos para o campeonato em Iracema, já no Ceará. E ele disse, olha, eu vou dar o carro, nós vamos. Se nós ganhar, nós vamos fazer uma festa para o jogador. Mas já no começo, gente, eu já puxei 3 jogadores de dificuldade, para nós ganhar, que era uma final. Aí nós fomos para o Iracema. Só o que aconteceu? Nós chegamos na hora exata. Mas o carro dos meninos da Serra Vermelha tinha muita vontade de conhecer nós e fazer um jogo com nós. Nós ganhamos pontos. Mas eles pediram para mim assinar uma folha para ele jogar com o time do América do Oeste. E eu assinei e nós fomos jogar. E jogaram lá e deu tudo certo, né? E ganhamos o jogo mais. Já os pontos ganham. Mas eles queriam conhecer nós, queriam jogar com nós, e nós tínhamos, era muito bem firmado o time que nós tínhamos. Raimundo Hélio era um caba novo, muito corredor, e Leidimar, e Lidomar era no gol, e Zé Luiz da Vila Nova também. E o Galo, e Janduí e Dona Severina. Um bom lateral que nós tínhamos. E também, Zé, agora vamos passar aqui já para outra fase da equipe de São Francisco do Oeste, do futebol, que é como teve campeonatos lá pelo Denox, né? Teve. Já com a América, já mais para cá, como se diz do popular, né? Bem para cá, Eugênio. E nós fomos umas poucas de campeonato. No mínimo, nós fomos uns 3 ou foi 4. E nós ganhamos o primeiro troféu no Denox. Primeiro troféu lá no Denox. Aí daí para cá, nós fomos engajando noutra competição, de Apodi, aqui de Pau Serra tinha uma grande equipe, chamava o Fortaleza. Nós entramos, São Miguel, ganhamos, outro troféu também, e assim por diante. Nós ia para os campeonatos e ia puxando. Era o primeiro lugar, era o segundo lugar, e nós chegávamos lá. Nessas épocas, Zé Galdino, também os jogos que aconteciam, depois tinha a resenha, assim, uma bebidazinha, um tiragostozinho para os atletas, como era naquela época? Aí Eugênio só fazia, sabe o quê? Tirar o terno para guardar e conversar, porque ninguém tinha dinheiro. Eu não tinha, e nós não tínhamos um gancho certo para nós fazer uma bebedeira para o jogador. Aí nós se juntava o jogador com o técnico, que era eu, e nós arranjávamos uma mixaria e ia beber. Naquela época, qualquer dinheiro era muito. Nós bebíamos Guaraná, uma Coca-Cola. Quem bebia cachaça bebia, quem não tinha, ficava por isso mesmo. Zé Galdino, então depois depois já bem para frente, aí o América começou de uma época aí já com Sivândio, né? Sivândio, você trabalhando ali eu também participava na época da equipe do América, e nosso amigo Betinho Manão, né? Daí saíram várias conquistas para essa equipe, que você também fazendo parte do futebol, continuando no futebol aqui em São Francisco do Oeste. Quais são as boas lembranças, que futebol a gente vai naqueles detalhes, né? Quais são as lembranças que você tem dessa época de várias conquistas? Eu acho que é no final da década de 90 para início dos anos 2000, né? É mesmo. Hoje é nessa data mesmo. Porque eu achei bom, quando você entrou, que eu não estou nem lembrado, qual foi o ano que você entrou, porque aí o futebol do Oeste é falado em todo canto.
Quando nós terminávamos o jogo, tinha bebida. Bebia jogador, bebia o torcedor, que hoje mesmo ele ainda fala, rapaz, na sua época, Zé, bebia todo mundo do jogador e os torcedores também bebiam. Mas eu dizia, olha, mas nós vamos agradecer o Gênio, que ele trabalha na prefeitura, ele tinha uma coisa mais por fora, mais garantido, e nós não tínhamos. Aí, no começo era uma coisa devagar. E as lembranças dos campeonatos, você participou junto com a equipe, tá lá os registros, né, de nosso amigo Zé Galdino, os campeonatos como tivemos lá em Pau dos Ferros, no Denox, tivemos lá em Antônio Martins, em Cajazeiras, Major Salles, Copa Oeste, Copa Garibaldi, Copa Difusora, em Natal, uma série de histórias, né, Zé? Era uma série de histórias. Os troféus que nós ganhamos, que eu achei mais bonito, mais forçado, foi de Cajazeira, porque era uma seleção, nós tínhamos uma seleção para jogar, porque lá era 32 times. Você sabe bem que nós fomos jogar no Ceará, levamos um reserva daqui, que era Leica. E lá, o povo dizia que nós ia perder lá. E nós ganhamos de 4-2 lá dentro, do Ceará. Teve campeonato lá em Cajazeiras, teve campeonato, né, até a Copa Oeste. Que nós fomos por 2 vezes, não foi? Nós fomos 2 vezes para Natal. Isso era uma alegria que o povo tinha, nós ir para Natal jogar lá. Dizia, vixe Maria, a seleção do São Francisco do Oeste, o América jogar lá em Natal. Zé, e outra também, aí teve campeonato ali que a equipe conquistou 3 títulos, né? Lá em Pau dos Ferros, do Genilson Pinheiro, que era o presidente da Liga, né? Era, o presidente da Liga era Genilson Pinheiro mesmo. E nós participamos e trouxemos 3 troféus de lá, porque nós tínhamos fogo para jogar e tinha vontade, e tinha você. Nós estávamos entrando no futebol, num campeonato em Apodi, porque era o jogador, tudo de casa. O nosso era o América, era falado, e lá na Apodi era o pessoal lá, agora gramado. O campo era gramado. Agora, Eugênio, eu vou dizer uma coisa, nós nunca jogamos num campo, no nosso, gramado, nós jogávamos no xarém de pedra, mas os meninos jogavam com vontade, e nunca imaginou, rapaz, nós vamos jogar no xarém de pedra. Dizia, canto fulano tem um campo gramado, mas não tinha problema não, ainda questão era nós jogar e ganhar o jogo, e todo mundo aqui, onde nós moramos aqui ao redor, jogamos em Porto Alegre, no Campo Duro, jogamos em Lisgomes, era um campo duro também, e nós ganhávamos o jogo também. Muito bom, né, rapaz, essas boas lembranças do futebol. Zé Galdino, a gente falando aqui em futebol de São Francisco do Oeste, eu vou colocar aqui para quem acompanha o nosso canal, está acompanhando aí nossa matéria de hoje aqui com o Zé Galdino, umas fotos de algumas equipes de São Francisco do Oeste, bem do passado, que vocês vão acompanhando aí, e tem a gente vai colocar várias da equipe do bem passado e algumas imagens aqui do futebol de São Francisco do Oeste, mas tem essa que eu vou falar agora, que foi um jogo, essa foto é bastante interessante, Zé, porque você me disse que assistia a equipe de São Francisco do Oeste no campo da Vila Nova. Na época o prefeito, eu lembro, é um grande esportista que já faleceu, está em memória, né, o finado João Barreto, era um grande esportista, a gente não pode esquecer ele aqui em São Francisco do Oeste, na área esportiva, o futebol de São Francisco do Oeste. Mas essa foto que vocês estão acompanhando aqui em nosso canal é de um jogo lá na Vila Nova. A equipe, as informações que a gente colheu, que é da equipe do Alecrim Futebol Clube de São Francisco do Oeste, foi um amistoso contra a equipe de Tabuleiro Grande. Não foi um resultado positivo, mas a gente vê, a gente sabe das histórias de São Francisco do Oeste que o futebol, a equipe, as pessoas daqui sempre gostaram. E para vocês aí que estão acompanhando, que talvez não conheçam, a grande parte das pessoas não conheçam, eu vou citar os atletas, a comissão que está nessa imagem aí, muito interessante, que hoje é a Vila Nova, mas ali já foi um campo de futebol de São Francisco do Oeste. Olha, a equipe era o Alecrim, em pé, Tião Castro, que era o técnico da equipe, aí Chico de Julimar, Chico Moreno, Jair Tomás, Cleilton Castro, Sebinho, Cícero Gomes, Mazinho e Luiz Carreiro. Aí, agachados, nós temos aí Aldair de Leôncio, Reijane, Chico Carreiro, Everardo Maia, Jusicleide, que é a filha do finado
João Barreto, né, que ela também já faleceu, Rodinha, Manuel Marinho, Domingos Marinho e Roseni, que era também a torcedora ali que fazia parte da agremiação da equipe do Alecrim. Essa imagem, Zé Galdino, que a gente está colocando aí, que as pessoas estão acompanhando, é de um futebol bem do passado mesmo. E, Zé, o que você tem para fortalecer o nosso futebol dos dias de hoje? Tem uma garotada que a gente, acompanhando o futebol daqui de São Francisco do Oeste, eu acompanhei recentemente e vi que você ainda acompanha os jogos. Vai lá com a turma assistir os jogos, como aconteceu agora em Major Salles. O que é que você tem para dizer de incentivo a essa turma jovem que está aí no futebol de hoje de São Francisco do Oeste? Ô, Gênio, é muito fácil, é claro. Agora, eu acho diferença do jogador do passado. Porque os meninos antigamente tinham vontade, tinham interesse e sabia jogar muito, mas era muito. Agora, hoje, é uma rapaziada nova, muito novata, que você está sabendo, os treinos, por acaso, eles vão entrar no campeonato. Em vez de se preparar de longe, 2 meses, fazer uns treinos, fazer uma correria na rua, como eu fazia, botava isso para correr na rua. Quando nós chegávamos, nós íamos para a areia do rio, para criar força, coragem e correr na areia do rio, pesado. E nós fazíamos pula para eles pular alto. Isso era o goleiro e o jogador também. Agora, Eugênio, hoje eu acompanho porque acho bom. Mas os meninos é novato e os meninos jogam sem vontade, faltando muito, Eugênio. O que você acha? A equipe, eu andei acompanhando, muito jovem aqui de São Francisco do Oeste. A equipe muito jovem, mas tem um futuro pela frente. Tem como chegar lá mais na frente. Tem que se trabalhar a equipe para poder ter um objetivo, resultados também muito bons e a gente conseguir dar seguimento ao futebol amador daqui da nossa cidade. Futebol que é algo tão importante também para a saúde. Ô Zé Galdino, e falando do futebol atual, do incentivo à turma jovem do futebol de São Francisco do Oeste, o Estádio Municipal Rivaldão, aqui em nosso município, está recebendo serviços, né, por parte da administração, da gestão do atual prefeito Luzimar Porfírio, fazendo serviços lá no Rivaldão, e inclusive tem uma pessoa que trabalha lá praticamente todos os dias, que é Raimundo Torquato, que a gente manda um abraço para ele, mantendo a limpeza e conservação daquele campo, né? Mandamos um abraço também aqui para Jardel, que é o que trabalha junto com o Raimundo Eto na área de esportes, e agora recentemente São Francisco do Oeste estará recebendo a iluminação, né? Nos próximos dias aí, ou nos próximos meses, os postes já estão lá no estádio municipal, as valas já estão cavadas, o material para nos próximos dias a gente, quem sabe aí, tá assistindo jogos à noite aqui em nossa cidade. É muito bom, gente, porque um campo iluminado, mesmo com essa bancada, o pessoal, o torcedor, ele enfrenta para ir assistir, porque nós nunca tivemos um campo bom, você sabe bem disso, e agora já está se aproximando a iluminação no campo, e é uma boa para nós. E principalmente, né, Zé, nas finais das competições, que sempre é no dia 22 de outubro, a final do campeonato municipal, né, Zé? Tem um jogo à noite ali, acho que vai ser algo que vai agradar bastante o torcedor. Bastante, vai ser bom, gente. Ô, gente, agora eu pergunto a você, mesmo com a iluminação, mesmo que não dá tempo de botar o gramado, mas por um momento tem um campo com a iluminação, o povo vai assistir, que eu tenho certeza que o povo daqui gosta de futebol. Outra coisa, a gente não poderia deixar outro assunto também, aqui com você nesse nosso bate-papo aqui em sua residência. Você, não vamos falar só de futebol amador, você é flamenguista, sempre foi flamenguista. E ainda sou ainda, logo que o Flamengo, rapaz, tá ruim demais, uma piabada também. Mas O time fraco aqui. Você sempre foi flamenguista, sempre acompanha os jogos da equipe do Flamengo, da televisão. Eu assisto direto, não perdo nenhum. Que ganhe, que perda, mas eu assisto. Sou flamenguista forte. É o seguinte, eu nasci em São Raimundo, trabalhei muito, mas hoje eu estou satisfeito que estou no meio de vocês. E aquele povo que me ajudaram, que nós crescemos um futebol bom, que eu aqui no Oeste tem muito torcedor. E só falava na época que eu estava. Eu não sabia tanto que eu era desse jeito que o povo diz. Mas, Eugênio, eu agradeço o povo que acompanhou nós, os torcedores que tinha no Oeste, e tem muitos, e os jogadores da toda a parte do mundo que jogou comigo,
principalmente a Chico Saci e mais os outros mais que jogou comigo. A gente conversando agora, você tem fortes lembranças de Chico Chassis, né? Que era um dos atletas também da equipe do América do Oeste. Do Oeste. E nunca me esqueci, gente. Eu vou um futebol, um jogo lá fora, como eu fui em Major Salles, me lembrei muito de Chico Saci. Na hora de bater uma falta, eu vi aquele jeito dele bater a falta. E era um dos jogadores que batia mais forte, era Chico Saci. Fora Raimundo Hélio. Era um grande homem. Não é porque morreu, não. Ele está lá no céu, mas Deus está sabendo onde ele está. Olha, gente, eu estou aqui com Betinho do Oeste, na época conhecido por The Flash, um dos massagistas da equipe do América de São Francisco do Oeste, que vai levar aqui uma palavra, uma mensagem sobre nosso amigo José Galdino. Beleza, gente? Boa tarde aí. Rapaz, José Galdino é um cara especial demais no amigo do América. E através de você e ele, eu consegui ser massagista do Oeste e consegui ser até a equipe profissional. Zé Galdino é um cara especial na equipe, um auxiliar técnico, um técnico. Gente fina demais, gente especial. Boa tarde, meu amigo Gente de Freitas. Boa tarde aí o canal Metamorfose na TV. E também boa tarde para o meu grande amigo José Galdino. Falar um pouquinho aqui do nosso amigo Zé Galdino. Amigo não, mais do que um amigo, né? É um pai, é um irmão. Na nossa aventura, quando a gente comandava o América Futebol Clube, eu quero dizer para você, meu amigo, que foi um privilégio muito grande, uma gratidão, uma honra trabalhar junto com você, né? Na equipe. Você é uma pessoa muito especial para todos nós, né? Principalmente para o América Futebol Clube, da nossa querida São Francisco do Oeste. E onde a gente teve muitas conquistas, muitas vitórias, né? Mas também tivemos muitas tristezas e muitas derrotas. Mas sem dúvida alguma, a gente teve muito mais vitórias e conquistas e alegrias durante mais de uma década, né? A gente trabalhou mais de 10 anos junto, à frente do América Futebol Clube, da nossa São Francisco do Oeste. E eu quero dizer para você que foi uma honra trabalhar com você, né? Não só com você, mas era uma equipe, como eu sempre falava, né? Que era o quarteto, o qual era eu, você, Eugênio e o Betinho, o grande homem do Oeste. E para mim, meu amigo, não sei para você, mas para mim, sem sombra de dúvida, uma das maiores conquistas. A gente teve muitos títulos, regional em Pau dos Ferros, 3, da cidade, né, regional da cidade de São Francisco do Oeste, Copa Garibaldi, campeões várias vezes, né, da Copa Garibaldi, semifinalista lá em Natal, onde participou 100 equipes do Rio Grande do Norte, e a gente chegamos à final, né? Mas se para mim, e eu creio que para você também, uma das maiores conquistas foi o campeonato, né, da Copa Difusora, que foi realizado lá em Cajazeiras, e é onde nós conseguimos ser campeão. Primeiro ano que participamos, né, em 1999. Para mim, isso ficou gravado no meu coração, né, esse título. Onde participava várias equipes do Rio Grande do Norte, não só do Rio Grande do Norte, né, era do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, e a gente conseguiu ser campeão. E quando foi em 2000, no ano seguinte, né, a gente chegou à final novamente e fomos vice-campeão. Para mim foi uma honra muito grande. E uma equipe em grupo que eu costumava dizer, né, que você e eu tratava os jogadores como filho, não era como atleta, né? Por isso que saía esse resultado.
e essas conquistas, porque a gente sempre procurava fazer o melhor. E eu fico muito grato em ter conquistado tudo isso, né, e ter trabalhado junto com você, junto com essa equipe toda. É muito gratificante, viu? Quero deixar aqui um abraço bem forte para você, para todos da equipe, viu? Um abraço bem grande e até em breve eu estarei aí na cidade de São Francisco do Oeste para dar um abraço e a gente bater aquela resenha. Valeu, um abraço bem grande. Trabalho de hoje em reportagem, edição e gravação de Eugênio Freitas. A gente pede a todos vocês que se inscrevam no nosso canal YouTube, Metamorfose Oeste na TV. E o assunto focado aqui, conversando com José Galdino popularmente conhecido, um pouco dos relatos de sua história de vida e do mundo do futebol. E como eu falei durante a matéria, a gente está com o canal aberto para todos vocês daqui de São Francisco do Oeste para falar sobre futebol e algumas outras áreas. Só entrar em contato conosco que estamos à disposição e iremos até onde você estiver.